Oi gente, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma conversa, vamos ter mais histórias na odontologia e hoje nós temos o nosso podcast no Papo de Cadeira, que a Dental MedSul é a grande organizadora desse podcast. Quem está aqui como nosso convidado de honra é o professor Eli Namba, meu amigo, gente, há muitos anos, da velha guarda da odontologia. Seja bem-vindo, doutor. Estou muito feliz de ter você aqui hoje para a gente conversar sobre histórias da odontologia. Que legal, Márcio. Eu gostei muito aí da proposta. Eu gostaria de agradecer tanto o seu convite quanto da Dental MedSul, grande parceira aí da odontologia do esporte também, de longa data. Só falar que a gente se conhece desde a velha guarda e não está na nossa cidade. Mas isso aí faz parte também, né? Mas o que vai fazer, né? Não tem como esconder, né? Então, para começar, eu vou ler o seu currículo aqui, gente, para vocês se inspirarem no currículo do Dr. Eli Namba. É formado pela PUC, meu colega. É mestre e doutor em odontologia, também pela PUC. É autor dos livros Protetores Bucais Esportivos e Odontologia do Esporte, junto com a doutora Clara Padilha. Coordenador do primeiro curso de especialização de odontologia do esporte do Brasil, tá, gente? Montou a primeira especialidade de odontologia do esporte reconhecida pelo MEC, com alunos reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia, tá? CEO da Sports Dental Academy, ministrou cursos de imersão fora do Brasil, inclusive na República Dominicana, dá cursos, aulas, palestras sobre odontologia esportiva pelo Brasil todo. Tá bom de currículo para vocês, gente? Pra gente começar, vai ter muita história, né? Com certeza. O doutor é formado há 20 anos, certo? Então tem muita história pra gente começar a falar, né, Tó? Mas você sabe, Vlad, até aí pelo currículo, eu falo para todo mundo que a minha vida foi dedicada dentro da odontologia para a odontologia do esporte. Exatamente. Eu não tenho nada além da odontologia do esporte. Mas nesses bastidores, nessas histórias, tem algumas coisas que aconteceram um pouquinho diferente fora dessa área também. Então nós vamos conversar sobre isso, tá bom, gente? Então, primeiro eu queria saber o que te levou a fazer odontologia lá atrás, né? Então, sabe que na minha família eu não tenho ninguém da área da odontologia. Todos fizeram um direcionamento para a área da saúde, foram mais para a medicina, mas desde pequeno eu tinha muitos problemas com o cárie. Assim, meu pai era dono de um mercado. Nossa, tinha muito doce. E a minha tia trabalhava junto com ele, então toda hora que no mercado era um docinho aqui, um docinho ali. Não tinha talvez a mesma informação com relação a essa questão de prevenção, de higienização, então eu vivia frequentando o consultório do dentista. E com essa frequência mais assídua, que muitas crianças acabam traumatizando, têm medo, não gostam de estar lá naquele momento, comigo era diferente. Você adorava. Eu gostava do consultório. Igual eu. Exatamente. Então foi ali que surgiu essa paixão pela profissão de odontologia. Então desde pequeno você já sabia que eu gostaria de fazer como profissão era ser dentista. Que coisa, olha só, a minha história é mais ou menos assim. A minha mãe sempre foi neurótica por dente. Então a vida dela era me levar em dentista. E eu amava ir no dentista. E eu tive isso, e quando eu decidi que eu queria fazer odontologia, quem era meu dentista? Você deve conhecer. Não sei. O Edinho Betiola. Isso é? O Edinho tá ficando velho mesmo. Nossa. O Edinho mais que a gente. Nossa, ele já tá mais pra lá. Eu não falo mais pra lá do que pra cá, não, gente, não é verdade. Então, o Edinho, ele foi meu dentista quando eu tinha, assim, uns 15 anos, 16. Já denunciei a idade do Edinho, né? E eu achava chiquérrimo. Ele tinha um consultório lá na Marechal, e eu ia lá, eu sentia aquele cheirinho de dentista, né? De consultório. Eu falava, gente, não tem nada mais chique no mundo do que ser dentista. Chegava o Edinho lá, andando, todo de branco, porque antigamente eu andava de branco, né? Falava, é isso que eu quero. Aí eu fiz estágio com ele e decidi fazer o dom por causa do Edinho. Que legal. Mas você sabe que eu acho que essa primeira experiência profissional também acho que faz muita diferença, muito, né? Muito, Então eu também tive uma boa experiência com o primeiro dentista, eu acho que por isso que eu acabei me apaixonando ali pelo jeito de trabalhar. Tudo isso que você está comentando agora me passou aqui na cabeça no meu tempo de infância também.
ficava ali super feliz com o consultório super bonito, aquele cheiro de dentista. Muita gente não gosta porque às vezes tem um trauma que relaciona a dor ou outros fatores. Mas eu fui super bem tratado, tive uma anestesia já na minha primeira consulta, então foi uma coisa assim que poderia ser traumatizante. Exatamente. Mas ele conduziu super bem, tanto que ele reverteu até essa situação do trauma a ponto de eu gostar do que ele estava fazendo, de querer fazer igual também. Exatamente. Viram, gente, como que começou a história? E me diga uma coisa, quando você decidiu fazer odontologia, você tinha alguma expectativa? Que passava na tua cabeça, assim? O que você queria, assim, pro futuro? O que você esperava? Porque hoje tem tantas possibilidades, né? Eu conversei já com tantas pessoas aqui no podcast, todos dentistas, mas cada um seguiu um caminho. Um administra uma empresa de produtos orais, outro dá aula, outro acabou, dentista clínico de cadeira, outro foi mais para o mundo digital, outro entrou na área de biossegurança. E você? Então, sabe que agora eu vou te contar uma outra história. Apesar de desde criança eu saber que eu queria odontologia como profissão, eu tive um desvio dessa trajetória no vestibular. Porque assim, estava fazendo terceirão, então eu ia fazer o vestibular valendo mesmo no final do ano. Sim. Mas no nosso tempo, acho que tem isso ainda, nós tínhamos os vestibulares de inverno. Sim, exatamente. E aí no meio do ano, como eu não tinha estudado toda a matéria ainda, eu me sentia preparado para prestar odontologia e queria fazer lá algum curso para testar lá como é que está o meu conhecimento, eu falei assim, acho que eu vou fazer educação física. E aí eu me inscrevi na UEL para fazer o vestibular de inverno, né, na educação física, porque eu sempre gostei de esporte. Então, apesar da minha profissão já estar escolhida desde muito cedo, o meu pai sempre me incentivou muito a praticar esportes. Então, eu fui nadador, competi, disputei brasileiro, jogos universitários. Não fui talvez um grande nadador, senão não ia estar aqui, né? Mas fui jogador de beisebol, participei de seleção paranaense também, joguei pádel. Então, assim, participei de várias modalidades, fui judoca também. Mas realmente, dentre elas, o que mais tive destaque foi a natação. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu gosto muito de esporte, então eu acho que, como eu não me sinto preparado para fazer odontologia já, eu vou me testar na educação física. E me inscrevi na UEL para fazer o vestibular. Fui lá, fiz o vestibular e acabei passando em 8º lugar nesse vestibular da UEL. E eu falo assim que isso desviou um pouquinho minha trajetória na odontologia, porque depois que eu passei, aí eu me acomodei. Não vou estudar mais, achei que agora tá tudo tudo tranquilo, Deus tal. quis, né? Exatamente, qualquer coisa já estou garantido aí no curso. Aí chegou no final do ano, odonto. Tomei pau em tudo que eu fiz, né? No nosso tempo ainda era bem concorrido. Nossa, muito concorrido. Odontologia é super difícil. O federal acho que era em torno de 40 por vaga. 40, quando eu prestei era 42. Sim, era mais ou menos por aí nessa média. Na PUC também era bem concorrido. Sim. E aí, quando eu fui fazer vestibular, acabei não passando. Então, eu falo assim que esse desvio da trajetória aconteceu por causa do esporte, por causa da educação física, e aí tive que estudar mais um ano de cursinho, e daí no outro ano... Aí você decidiu não fazer? Aí decidi não fazer. Por mais que eu gostava do esporte, eu falei assim, gente, tudo bem, eu gosto do esporte, mas ainda a minha paixão mesmo, dentro da minha escolha profissional, é a odontologia. Aí acabei abdicando lá da vaga da UEL, da educação física, acabei fazendo mais um ano de cursinho para passar em um. Mas olha só que coisa interessante, isso tudo aconteceu quando você era muito jovem. Sim. Tinha que 17 anos para 18 anos. Exatamente. Olha que decisão. Então, acho que eu estava muito certo assim, já das minhas escolhas. Assim, né? Lógico que poderia ser totalmente diferente. Talvez eu começasse o curso de odontologia e me desencantasse um pouco, eu não gostasse do direcionamento que a profissão poderia estar me levando. Mas comigo foi o contrário. Desde o início, no primeiro semestre, eu sempre gostei das disciplinas lá básicas. Eu sempre tive um direcionamento muito mais para a área da saúde do que áreas exatas ou outras áreas. Eu também, eu tinha certeza. Você sabia que eu fiz CEPET de segundo grau. Caramba, então você já sabia que Não, você... a única coisa que eu tinha certeza na minha vida é que nunca eu poderia fazer nada na área de exatas. Porque foi o sofrimento do primeiro dia que eu entrei ao último dia que eu saí. Eu falei, nunca mais, eu gosto nem de passar, atravessar a rua ali na 7 de setembro, passar ali na frente, porque eu tenho carro. Mas você sabe que é engraçado isso, né? Eu também tenho esse direcionamento, eu sou 100% da área da saúde. Sim. Também não sou das exatas. Mas o que me salvou bastante no vestibular foi matemática. Assim, não gostava muito de física, eu fui também, química, tinha alguma dificuldade, mas matemática eu ia muito bem.
Então foi que me levou bastante a minha nota no vestibular para eu passar em odonto. Mas eu também, eu fiz CETEC, então, na época eu dava aula de química, física e biologia. Então isso também me ajudou bastante. E durante a faculdade eu continuei dando aula particular. Que legal. Para quem estava no cursinho, eu me mantive na faculdade dando aula. Que legal. E aula dessas matérias. Como pode. Então a parte acadêmica já estava ali na veia. Já estava na veia. Na verdade, assim, eu contigo, como sempre falo, não tinha um gato para puxar com um rabo naquela época. Eu tinha que trabalhar para me manter, eu não sei como que era a tua história, né? Mas a minha, eu era bolsista na PUC. E eu tinha que me virar. Então, assim, eu cursava as aulas e dava aula à noite numa escola. E nos finais de semana eu dava aula particular em casa. Aí eu ia na casa, ensinava tabuada, ensinava química orgânica. E assim eu fui me virando durante a faculdade toda. Mas me diga uma coisa, então me conta um pouquinho do que você se formou, como que foi a tua carreira até hoje. Que chegou nesse momento aí da odontologia do esporte, que você foi pioneiro, né? E isso também é um marco, né? E não foi assim pioneiro aqui em Curitiba, ele foi pioneiro no Brasil. Você sabe, Vládia, que aí é outras coisas que acontecem nesse caminho que me levaram a escolher a odontologia do esporte. Quando você leu ali meu currículo, você viu que eu não faço nada além da odontologia do esporte. Sim. Isso aconteceu também durante a faculdade. Eu gostava de várias disciplinas. A única coisa que eu tinha certeza que eu não faria depois de me formar ainda. Eu falei, não, isso aí, né, isso não é pra mim. No consultório lá, nem se precisava, eu quero fazer. Eu vou falar para outra pessoa fazer para mim que não quero. Então a única coisa que eu não queria, certeza absoluta era ainda. Mas eu gostava muito da parte da cirurgia, eu fui monitor da radiologia, então na PUC tinha lá um programa de monitoria. Se você ficasse lá 2 anos no programa, a chance de concorrer a uma bolsa de especialização. Sim. Então você monitor, e todo mundo queria cirurgia, né, era mais corrido, orto e tal. Aí eu falei assim, eu não sou muito da radiologia da parte teórica, mas a parte prática, que os monitores ficavam lá auxiliando a disciplina, eu gostava. Eu disse, então acho que eu vou fazer radiologia, aí fui monitor do Tertuliano. Né? Nossa! Esse aí foi um pai dentro da minha profissão. Me acolheu como ele, até falar dele, ele se emociona, né? Porque a gente perdeu ele há uns anos atrás. Sim. Mas ele não só eu, acho que ele ajudou muita gente dentro da odontologia, mas ele foi um paizão, assim. Depois eu falo que a mãezona virou a Maria da Graça, que era a esposa dele, que daí ela foi coordenadora do positivo e eu dei aula lá. Sério? Sim. E ela que abriu as portas para eu iniciar a primeira turma de especialização. Essa é uma história legal também, mas deixa eu só para não passar aí pelas histórias. Aí quando eu estava na graduação, eu gostava de várias disciplinas. Cirurgia, ortodontia, só não gostava de endo, gostava da radiologia ali também. E ao final do curso eu estava me inclinando para cirurgia e orto. Só que eu falei assim, mas eu queria trabalhar com o público que eu convivi durante toda a minha vida, que foi praticamente atividade física e os atletas de alto rendimento. Aí eu falei assim, mas será que a odontologia tem alguma particularidade? Será que para atender essa população do consultório eu preciso conhecer alguma coisa diferente do que eu aprendi na graduação? Ou será que o atendimento é o mesmo? Tecnicamente tem alguma diferença? Mas isso foi vindo dentro de você. Durante a graduação. Durante a graduação. Exatamente. Eu gostava sempre da parte do esporte e tal. E eu, torcedor do Curitiba também, então torcedor roxo lá durante a faculdade. Então, se eu mudava para o meu colega de faculdade, eu ia com camisa, tinha a buzina do meu carro, era amigo do Curitiba. Meu Deus do céu. Era um negócio assim. Aí eu falo para todo mundo, gente, quando eu me formar, eu quero ser dentista do meu clube de futebol. E aí eu já fui conectando essas coisas da odontologia com o que eu gostava dentro do meu dia a dia, da prática da atividade física. Isso tudo, o universo já estava fino. Porque o universo, olha, você é mais uma história de que quando você mentaliza, as coisas acontecem. Com certeza. E aí o que aconteceu? Aí quando eu comecei a pesquisar, chegou a hora de escolher o trabalho de conteúdo de curso, o Coquinho foi meu orientador. Outro querido também da odontologia, né? Aí eu falei, Coquinho, e puxa banho roxo também, né? Eu falei, Coquinho, eu tenho vontade de atender os atletas do clube, então eu queria saber se tem diferença do dentista, será que trabalhar dentro de uma equipe desportiva a gente tem alguma particularidade? Eu disse, então vamos fazer teu trabalho de conteúdo de curso. Eu falei, beleza. Aí eu comecei a pesquisar, e naquela época não era hoje, né? Tinha que ir lá na biblioteca, aí você solicitava lá o artigo, no Comute, aí demorava, sei lá, 10 dias para chegar o artigo. Isso, exatamente.
A gente monta esse ônibus algumas vezes. Ele não acredito. Eu tive aula com o professor piloto, ele dava Nossa, aula. a minha turma foi a última turma da coisa. Ele foi meu orientador do meu PIBIC, o primeiro PIBIC da PUC da odontologia foi meu. Sério? E ele era o meu orientador. Que legal. E ele dava aula com transparência. Sim, ele dava aula com transparência. Até na minha turma ele dava aula com transparência ainda. A disciplina dele era metodologia científica. Também. Era muito legal. Sim. Ele é um queridão também. Demais, né? demais. E aí, quando eu fui desenvolver o trabalho, eu percebi lá na minha pesquisa que tinha muita coisa relacionada assim, trauma dentário, trauma de face, até no bucal a gente pesquisava bastante, mas não tinha nada relacionado à parte sistêmica da odontologia com performance. Então, será que se o cara tem um problema na boca? Já se falava muito sobre a questão do foco de infecção dentária. Sim. Mas em pesquisa, em artigo, a gente não tinha nenhuma resposta. Assim, poder dizer, não, realmente, se você tiver um foco de infecção, isso pode comprometer a parte sistêmica. Sim. Isso, e consequentemente, o teu atleta pode ter uma queda de rendimento. Isso me motivou a seguir pela área. Eu falei assim, bom, se não tem muita pesquisa, eu quero começar a desenvolver, quero pesquisar sobre isso, porque eu quero realmente, naquele momento eu decidi, eu quero realmente atender atletas no meu consultório. Não assim que, eu desenvolveria uma especialidade, não curso, nada disso. Mas eu queria que o meu nicho de mercado, de trabalho, meus pacientes fossem atletas. Né? E aí, lógico, poderia fazer outra especialidade? Poderia, mas eu queria defender essa população. Então surgiu a área dessa maneira, exatamente assim que aconteceu. Legal. Então, no TCC, a gente é direcionado à minha área de atuação. Tá, então isso não estava na graduação, tá, pessoal? Isso. Aí, quando eu saí da faculdade, falei, beleza, agora eu tenho que estudar um pouco para eu atender essa população. Aí comecei a procurar alguns cursos. Pô, claro, odontologia do esporte tal, não tinha nada. Não, você não botou em lugar nenhum, acho que nem mal tinha computador naquela época, hein? Não, já tinha computador. Tinha muito. O Google já existia. Eu tô brincando. Aí era no tempo do StarTech, já tinha celular e tal. Aí o que aconteceu? Aí quando eu comecei a procurar os cursos, não tinha nada, conhecia alguns dentistas que trabalhavam com as entidades esportivas, troquei alguma ideia com eles. Só que eu queria me aprofundar um pouquinho. Eu falei, cara, como vou atender um atleta se eu não me aprofundar sobre o que é um atleta? Será que tem alguma diferença? E aí eu acabei me inscrevendo num curso de especialização em Medicina e Ciências do Esporte, que era um curso multidisciplinar, então tinha médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, aberto a todas as áreas da saúde. Entendi. E aí, dentro desse curso, eu tive disciplinas que eram fisiologia do exercício, nutrição esportiva, fisioterapia do esporte, e eu era o único dentista da turma também. Tinha médico, tinha fisioterapeuta, tinha todas as áreas e eu era o único dentista. Até o coordenador do curso falou assim, mas o que você está querendo fazer aqui, né? Até ele achou esquisito. Sim. Eu falei assim, não, eu quero atender atleta, só que se eu não sei o que acontece com quem pratica atividade física, como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer? Será que metabolicamente, quando você faz uma atividade, isso não pode apresentar uma repercussão dentro da boca? Sim. Aí você fala, bom, então pode se inscrever aí que eu vou liberar para você fazer o curso. E todas as aulas que eu fazia, eu comecei a entender que a odontologia se encaixava em todas as áreas das ciências do esporte. Então ia lá o cara da nutrição, a mulher da nutrição começava a dar aula lá e começava a falar, por que o triatleta tem que suplementar, que tem que ter uma quantidade de quilocalorias, você chegar a 10, 20 mil quilocalorias. Eu falei, caramba, aí eu não tenho bola, eu falei, professor, mas esse cara aí que é triatleta, se ele consome tudo isso aí, ele não pode ter mais caro? Aí ela olhou assim, falou assim, nossa, nunca ninguém tinha me perguntado isso. Eu falei, não, eu sou dentista, eu quero trabalhar com atleta, mas pô, só a dieta que você está me colocando aí pela dificuldade de carboidrato, pode acontecer alguma coisa, né? Ela falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso e tal. E aí foi que a gente começou a desenvolver pesquisas dentro de cada uma das áreas. Fisioterapia. Bom, mas será que esse cara tem um foco de infecção dentária? Ou será que ele tem uma oclusão? Você foi muito visionário, sim, né? E aí foi aí que eu falei assim, cara, cabe um curso de especialização. Se a odontologia se encaixa em todas as áreas da ciência do esporte, existe uma área que a gente pode estar atuando de forma mais específica.
Claro. E foi Tinha uma lacuna aí. isso. Então o que aconteceu? Foi aí que eu falei, cara, agora eu vou fazer um mestrado para começar a pesquisar e entrei na PUC. Eu sou literalmente filho da PUC, Somos dois. Porque fiz mestrado, doutorado e a minha graduação lá dentro. Só não fiz especialização lá porque não tinha. Aí o que aconteceu? Aí quando eu comecei a fazer o mestrado, eu comecei a desenvolver as pesquisas com os ratinhos. Sim. Cara, colocar os ratinhos para nadar. Meu Deus! 7 horas da manhã lá, ia não para colocar o ratinho para nadar. Ia lá mais ou menos 5h30 da manhã durante o experimento para aquecer a água, porque ele não pode nadar na água gelada. Sim. Aí você quer essa temperatura lá na metodologia, coloca para nadar. E eu fiz algumas lesões nesses ratos. Uma úlcera na língua e uma lesão no gastrocnêmio. Para ver se nesse grupo que tinha essas duas lesões, o processo de reparo era mais lento. Entendi. Então tinha um grupo isolado também. Tinha um grupo só de lesão de boca, só de lesão de músculo e um grupo que a gente associou as duas lesões. E no nosso trabalho, os resultados mostraram que os animais que tinham essas duas lesões tinham tinham um reparo mais dificultado. Então, assim, a parte de hipertrofia, de cicatrização era totalmente diferente quando comparado aos grupos isolados. Nossa, bom, então existe relação sistêmica. Aí quando comecei a fazer o mestrado nessa parte acadêmica, eu trabalhava no positivo, mas não como professor. Essa é uma outra história. Sim. Que eu era monitor tertuliano. Você lembra lá da radiologia que eu comentei? Sim. Você estava lá na rádio? Estava na rádio. É. Aí montou o positivo na universidade, o curso deles era só noturno, não tinha o curso de diurno, e o tertuliano foi dar aula no positivo também. Sim. A pessoa Terto, já que o curso é noturno, será que eu não posso fazer monitoria na radiologia e na universidade? Estou acostumado já com você da PUC, se não precisar de ajuda aí. Ele falou assim, não, pode vir. Fui lá, comecei a fazer monitoria lá no positivo, já estava formado. E aí um dia, a menina que trabalhava no laboratório lá da radiologia, que era especialista em rádio, teve que se ausentar por um problema médico. Só que tinha um atestado lá em 3 meses que ela ia ficar fora. Aí o tertuliano chegou para mim assim, você não quer assumir o laboratório da radiologia? Ela falou assim, Terto, eu assumo, mas eu vou precisar de um dia. Aí ele olhou com uma cara assim, mas por que um dia, né? Ele nunca entendeu, mas ele não quis perguntar o porquê. Aí por que eu pedi um dia? Por quê? Porque eu era dentista, eu sabia fazer radiografia apical, mas não sabia fazer radiografia panorâmica, eu sabia interpretar. Se eu pegasse uma radiografia, uma tele, tudo bem, mas não sabia fazer a parte técnica. E eu precisava de um dia para quê? Para aprender, né? Para estudar, né? Aí eu cheguei lá, voltei para a PUC. Cheguei lá na PUC, tinha o Elcio, que era lá da radiologia, o técnico. Falei, Elcio, será que eu posso ficar o dia inteiro hoje com você? Ele disse, por quê? Não, porque eu estou tendo uma oportunidade aí, só que eu não sei fazer radiografia panorâmica. Você me ensina a fazer? Aí a parte de extrabucal e tal, intrabucal eu consigo fazer, mas extrabucal eu nunca fiz. Ele não pode deixar. Fiquei o dia inteiro lá com o Elcio aprendendo como é que fazer as radiografias e tal. Chegou no outro dia. Chegou lá? Terto, tô pronto. Só que eu preciso ver o equipamento lá, né? Então antes de marcar o paciente, vou deixar para marcar para amanhã, que eu vou organizar o laboratório aqui e tal, vou fazer os testes com o aparelho. Cheguei lá no laboratório. Quer dizer, já conhecia, só que eu não entrava na parte da radiografia, porque eu só estava ajudando os alunos na periapical. Quando entrei lá, o equipamento era diferente. É totalmente moderno, né? Aí eu falei, e agora? O Elcio me ensinou com o equipamento diferente. Você vai ver a bula. Bula não, mas nova instrução. Aí eu cheguei lá, tinha uns alunos lá que estavam fazendo monitoria. Eu falei, nossa, vocês estão precisando fazer uma radiografia panorâmica? Eu disse, até preciso. Então vim aqui que eu estou testando o aparelho e tal, para pegar os parâmetros que eu tinha passado. Aí peguei 1, 2, saiu mais ou menos lá a radiografia, chegou no terceiro, pum, deu certinho. Falei, não, esse é o meu padrão. Aí no outro dia o Terto começou a marcar já os pacientes lá para mim, e a princípio eu tinha assinado um contrato temporário. Então o meu primeiro salário de CLT, que eu estava ganhando um dinheirinho, eu acho, lembro até hoje, R$ 1.207. Era meu salário lá para trabalhar no laboratório 4 horas por dia. Aí chegou o final do mês, e aí todo dia lá tinha uma demanda de paciente e tal. Eu comecei a atender um volume grande, porque eu queria aprender, né, para ver se melhorava a minha radiografia e tal. Chegou no final dos 3 meses, o Terto falou assim, agora acho que a gente vai ter que te dispensar, porque a menina está voltando aí e tal, não sei o quê. E o outro professor que estava me ajudando lá era o professor Guariza. Gente, o professor Guariza, eu sou fã dele número 1, inclusive essa sala se chama professor do Dom Guariza. Não sabia disso. Sério? Então aí o professor Guariza chegou assim, me chamava de piada. Ô piada, traz lá o relatório teu que você fez nesses 3 meses, que eu tenho que dar abaixo lá
na tua carteira, mas a gente tem que levar um relatório para a universidade e tal. Aí quando eu trouxe o meu relatório, como assim eu atendia muito paciente, o roteiro falou assim, ó, tem uma vaga para fazer radiografia? Tem uma, pode mandar. O pessoal da clínica também, então eu ia encaixando um no outro. Aí quando eu entreguei meu relatório, eu falei assim, nossa, em 3 meses você atendeu uma quantidade de pacientes de média que equivale a um ano, mais ou menos, o que acontecia aqui no laboratório. Aí ele falou assim, acho que tem demanda então vamos abrir mais um horário. Aí o que aconteceu? A menina voltou e ela fazia um período e eu fazia outro período. Exatamente. E aí até por isso que aí eu saio um pouco da área da especialidade, porque daí, quando eu comecei a trabalhar na radiologia, eu pensei, bom, acho que era legal fazer uma especialização. Sim. Para me aprimorar aqui no trabalho. Você já estava achando que ia seguir essa área da radiologia? Não, eu tinha certeza que eu não ia seguir. Não. Mas eu tinha certeza que também, se eu fizesse uma especialização, isso poderia me trazer outras Sim. oportunidades. Sim. Já que eu estava fazendo um mestrado, e talvez eu poderia até estar assumindo talvez a parte da radiologia, na parte acadêmica. E foi o que aconteceu. Aí eu fiz a especialização junto com o mestrado, então além da especialidade em oncologia do esporte, eu sou especialista em radiologia, e comecei a dar aula na universidade, onde eu comecei a trabalhar no laboratório, virei professor da disciplina de radiologia. Lá no Positivo? Lá no Positivo. Nossa, exatamente. Gente. Junto com o que era da dentística? Da dentística tinha o Celso Yamashita, que Sim. estava lá, o Bira estava lá também. O Bira estava Já. lá. Quem começou a dentística no Positivo foi o Ronaldo Irata. Ele Sim. é um dos professores que começaram lá na dentística. Fernando Senari. O Fernando fez mestrado e doutorado comigo. Sério? Olha só. Na época que a gente fazia mestrado e doutorado, ele fazia estágio lá. Ah, sim. Daí ele depois... estagiário, isso, exatamente. Aí depois ele foi efetivado como profissional também. Quem mais que era da dentística? Eu acho que era o Bira. O Moraes era da prótese, depois ele entrou na prótese também começou como estagiário lá do Márcio Lindo. Sim. E aí depois ele entrou lá. O Daniel Bonotto era estagiário da DTM. E olha só, naquela época, o que tinha de odontologia em Curitiba? Tinha PUC, Federal, Positivo. Isso. E só. Só. E pegando esse gancho, me conte agora, olha só. Hoje tem muito mais universidades, só em Curitiba eu acho que tem 14. Caramba, não sabia isso. Alguém me falou que tem 14. Muitos dentistas se formando nesse mercado. Que conselho que você daria para quem está entrando nesse mercado agora? Você sabe, o conselho que eu dou para quem está entrando no mercado é que não se assuste com esse número de profissionais que vem se formando. Porque espaço para o mundo profissional sempre vai ter. Exatamente. Eu lembro que eu escutava assim, até de alguns professores, o mercado está muito saturado. Naquela época, sim. Você está entrando num momento péssimo da oncologia. Exatamente. Nossa, que animador ouvir isso. E eu falo que é o contrário. Né? A gente tem muita gente se formando, mas a gente tem muitos campos da odontologia ainda que são inexplorados. Exatamente. Você imagina hoje, na minha especialidade, ela foi reconhecida pelo Conselho em 2015. Né? Ela foi homologada em 2014, reconhecida em 2015. A gente tem hoje menos de 50 especialistas na área. E qual é a nossa demanda de paciente? A gente tem mais de 100 milhões de pessoas que praticam atividade física. Exatamente. E quantas doenças são advindas também do esporte Sim. na cavidade oral? A gente fala muito, eu que sou da dentística, o que eu mais faço hoje? Tratar lesão cervical, não cariosa, desgastes dentais, envelhecimento precoce, precoce, hipersensibilidade dentinária. Tudo isso então, é um paciente que não tem cárie, mas tem dentes sensíveis. Exatamente. Porque tem uma dieta mais ácida, porque come muito suplemento. Que faz muita força, que até tem uma musculatura muito forte. Exatamente. Né? Exatamente. Os dentistas têm que entender que a gente atende um paciente que tem estilos de vida diferentes que a gente deve levar em consideração. Claro que sim. Exatamente. Isso é bem legal mesmo e muito bacana. E aí a gente começa a ver assim, que a gente tem muito mercado ainda. Tem. Fora da odontologia. Até porque hoje, mais do que nunca, as pessoas estão dando valor ao sorriso. Exatamente pelas redes sociais, pela maior exposição, né, que as pessoas estão tendo, todo mundo tem a possibilidade de ter um canal, de falar do seu trabalho, independente de profissão que você tem. Então, eu acho que o sorriso, ele sempre foi importante. Mas hoje, eu faço avaliação de todos os pacientes que vêm aqui no Instituto. Eu escuto todos os dias. Agora eu vou começar a comunicar mais, eu preciso arrumar o meu sorriso. E quantas pessoas não pensam assim, né?
E hoje em dia também o que eu percebo? Muitos pacientes também, os nossos pacientes, eles têm essa preocupação com a saúde geral, que fazem exercício, que praticam crossfit. Aqui na clínica mesmo tem crossfiteiros. Né? E como que a gente vai atender esse tipo de paciente? Igualzinho o paciente que não faz? Exatamente. Quais são as doenças diferentes que eles podem ter? Né? E isso que eu tive que aprender dentro de áreas fora da odontologia. Sim. Então, assim, quando eu fiz um curso lá de pós-graduação de medicina e ciência do esporte, eu entendi com a fisiologia do exercício que a parte metabólica de quem pratica qualquer tipo de atividade física é totalmente diferente. Sim. Do nosso paciente sedentário, por exemplo, né? Porque você tem uma produção maior de ácido lático, creatina quinase, marcadores pré e pós-inflamatórios. Então, assim, o que eu posso estar falando para essa meninada que está vindo aí, que não se preocupe com a quantidade de universidades. Né? Cada um faz o seu caminho dentro da sua profissão e tem espaço para todo mundo. Exatamente. Quando a gente começou lá atrás, né, o Eli tá aí, mais uma história que, para a gente não mentir sozinho aqui, veja, ele também iniciou algo num começo que é tipo observação. Sim. E ainda tem muita coisa para ser vista. Não é verdade? A odontologia é muito recente. Tem muita coisa ainda para ser estudada. E cada vez vai crescendo mais as áreas da odontologia, né? Então hoje, quando a odontologia do esporte ela foi reconhecida junto à acupuntura, homeopatia. Quantos dentistas conhecem que fazem acupuntura e fazem homeopatia? Aí, ó, tá vendo? Mas não são muitos. Não, eu fiz um curso de especialização em acupuntura na época que não era permitido o dentista fazer acupuntura. Né? Hoje em dia ela é reconhecida. Na época que eu fiz uma turma de fisioterapia. Ah, que legal. Mas eu fiz. Que legal. Por quê? Porque eu adoro acupuntura e eu queria entender mais. E não até para fazer nos meus pacientes, mas porque eu queria fazer na minha família e tudo mais. E depois disso, a acupuntura foi homologada então, como uma foi especialidade. em 2015. E você sabe hoje, por exemplo, qual será talvez o caminho da odontologia, as próximas especializações? Sim. Né? Eu acho que acredito que a odontologia do sono será a nossa próxima Com especialidade. certeza absoluta, né? O canabidiol também. Canabidiol, exatamente. Eu também fiz uma atualização em canabidiol. Eu acho que a vida inteira a gente tem que estar se atualizando, né? De tudo que acontece. Eu estou estudando um pouquinho de canabidiol porque agora o CBD ele foi liberado pela WADA, que regula a parte de dopagem dos atletas. Então hoje muitos atletas estão usando esse medicamento, essa parte medicinal, para melhorar a sua recuperação muscular. Olha só. Então, são todos caminhos novos que pouca gente conhece, mas caminhos que a gente pode sim estar entrando. Vocês que estão começando agora na odontologia, então não se preocupem. Com certeza. Tem muito lugar. Muito espaço. Então, para a gente finalizar, a perguntinha assim mais esperada do nosso podcast. Vamos lá. Você é feliz sendo dentista? Nossa, eu sou muito feliz. Eu lembro que quando em algum lugar eles falavam assim, ó, dentro da sua vida você tem dividido em 3 períodos, né? 8 horas que você vai dormir, 8 horas que você vai se dedicar à sua profissão e 8 horas para você fazer seus hobbies, o que você mais gosta dentro da sua vida. Eu falo que eu sou muito feliz. Por quê? Porque hoje a divisão da minha carga horária é assim, eu durmo 8 horas, às vezes talvez até um pouquinho menos, mas às 16 horas que eu tinha que dividir entre trabalho e hobby, para mim vira uma coisa só. Olha. Eu gosto tanto da minha profissão, então eu não me sinto que eu estou trabalhando, eu sinto que eu estou me divertindo, eu me divirto todo dia. Não que eu faça coisas que eu não gosto de fazer, eu faço também coisas que eu não gosto de fazer, mas mais de 90% do meu tempo eu acabo desenvolvendo coisas que me dão prazer. Sim, te dão satisfação. Exatamente. Aquela coisa do dever cumprido, de fazer, sabe, aquele propósito, não é isso? Exatamente. Eu falo que eu já nasci feliz, e a odontologia me deixou mais feliz ainda. Olha, do esporte nem se fala. Gente, olha, que conselhos maravilhosos do Eli, que é meu amigo, é uma referência, né, na odontologia do Brasil, e foi uma grande honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Gente, sigam o Eli Namba nas redes sociais, vou deixar isso passar aqui para vocês. Quem quiser fazer os cursos dele, tem curso online, tem curso presencial, tem curso de especialização. Se você quiser saber mais, só tem 50 especialistas no Brasil, gente. Tem muita área aí. Então, gente, ó, Instagram é Namba Odontologia do Esporte, meu sobrenome, entra lá.
venha conhecer um pouquinho da nossa área. A gente agora liberou uma comunidade que é gratuita para qualquer dentista, acadêmico, na verdade para qualquer pessoa que queira conhecer um pouquinho a área, não só da área da odontologia, como outras áreas da saúde. Então, entrando lá no Instagram, você tem um link para entrar na comunidade. A gente tem aula quase toda semana, gratuita para o pessoal, tem uma biblioteca virtual, a gente tem notícias que relacionam a odontologia ao esporte, para você estar mostrando para o teu paciente, talvez, um protetor bucal de um atleta, ou como o protetor facial é confeccionado, caso ele venha sofrer algum trauma. Então, a gente tem bastante conteúdo gratuito para você interagir um pouquinho com essa nova área e para você trazer esse mercado de trabalho para dentro do seu consultório também. Gente, então é isso. Um grande beijo e até a próxima. Beijão, gente. Tchau.